Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre 13 à Mesa. Eu fiz um vídeo há um pouquinho de tempo aí que eu li 10% desse livro e tentei adivinhar o final. Como sempre, eu errei o final. Mas hoje eu vim trazer a resenha aqui pra vocês. Só que antes de continuar conversando, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Então vamos lá. Esse livro aqui, ele não é um dos meus favoritos da Agatha Christie, eu já posso falar isso, né? Gosto muito da autora, acho que a forma que ela escreve é muito gostosa, instiga você na leitura. Mas eu senti aqui que um dos detetives dela, né, mais famosos, que é o Poirot, ele foi ofuscado por tanta informação e a forma com que ele trabalhou nesse caso não foi uma das que eu mais gostei. Então vamos lá. Aqui a gente tem a Jane Wilkinson, que é uma atriz famosa americana, e ela é casada com o Lord Wedgwood. E ela não quer mais ficar casada com ele, há 6 meses que ela tenta pedir o divórcio, e ela quer esse divórcio porque ela quer se casar com um outro homem que é o Duque de Merton. Só que, né, se ela estiver casada, ela não vai conseguir isso. Então, em um determinado dia, logo após eles saírem de uma peça de teatro, essa peça de teatro, ela foi representada pela Carlotta. A Carlotta é uma atriz excepcional que tem um talento para imitar pessoas, principalmente trejeitos e tudo mais. E eles, depois de saírem desse evento, eles vão jantar. Quem que vai jantar? O Poirot e o Hastings. Hastings é o capitão, né, um capitão, e ele que tá narrando toda essa história. Então ele que conta como que o Poirot trabalhou durante todo esse caso. Então talvez essa narrativa também não tenha me conquistado muito, porque é pela visão do personagem e eu não gostei particularmente de como que foi levada a história. Mas enfim, eles jantam lá e a Jane Wilkinson, né, fala que quer conversar com o Poirot, chama ele pro apartamento, então sobe o Poirot e o Hastings e ela fala abertamente que ela quer a separação do marido, ela precisa dessa separação, o marido ele não quer, né, deixar ela livre e que ela seria capaz de cometer loucuras, como até assassinato, caso o Poirot não a ajude, porque ela não quer ficar mais casada com ele. E o Poirot, ele, a princípio, ele fica um pouco estranho, né? Ele acha aquela situação toda estranha. Ele fala, mas esse não é o meu propósito, né? Não é com isso que eu trabalho. Mas no fim, ele decide ajudá-la. Então ele marca um horário com o Lorde. Eles combinam de se encontrar num jantar. Porém, o Lorde ele tem um imprevisto, que ele vai precisar ir a Paris. E ele não vai conseguir se encontrar com o Poirot de noite, então ele fala, olha, você pode chegar adiantado, né, você pode vir aqui no período da tarde, no horário do almoço, ou a gente se encontra só depois, porque eu não vou conseguir te receber. E o Poirot fala, ótimo. Ele vai conversar com o Lorde, ele explica as aflições da Jane Wilkinson, mas o inesperado acontece, que é o quê? O Lorde informa a Poirot que ele já havia dado à esposa o direito de se divorciar, que ele não estava mais sendo um empecilho nenhum, tanto que ele já até tinha enviado uma carta contendo essa informação e que ele não entendia o porquê que o Poirot estava ali insistindo numa coisa que já estava resolvida. O Poirot fica extremamente desconfortável, ele não sabe, né, muito bem como lidar com essa situação. E ele fala, então tá bom, né? E vão embora, então, o Hastings e o Poirot. Eles saem dali e já vão direto para o hotel onde a Jane está e comunicam a situação. Ela fica extremamente feliz, ela fala que o Poirot é o máximo e tudo mais. O Poirot ele explica tudo o que aconteceu. Ela acha super estranho e fica extremamente embasbacada por não ter recebido essa carta, mas ela fica muito feliz mesmo. E
segue a vida. Depois disso, no período da noite em que o Lord, né, estaria saindo para viajar, acontece o seu assassinato. E aí que começa o mistério, né? Por que que ele foi assassinado? O Jep, que é o policial que está a par da investigação, ele chega com a informação de que ele foi assassinado pela esposa, pela Jane Winson. Que a Jane Winson chegou lá com um táxi, abriu a porta da casa, chegou aos berros falando que era ela para o mordomo novo da casa, né, do Lorde, que não a conhecia, entrou no escritório lá, né, na biblioteca do Lorde, ficou alguns instantes e depois foi embora. E que ninguém percebeu a morte, né, do patrão ali, porque todo mundo foi dormir, foi se ausentar, ninguém sabia muito bem o que é que aconteceu. E só de manhã, quando a moça da limpeza foi fazer a faxina ali no escritório, é que se deparou com o corpo do Lorde. E aí que começa o mistério da história, né? Então a gente vai acompanhar a jornada do Poirot, juntamente com Hastings, tentando descobrir quem foi o assassino, quem cometeu esse crime e quem estava disposto, né, e o que a pessoa ia ganhar na realidade. E aí a gente começa a ter a linha de suspeitos. O primeiro suspeito é a Jane, já que o assassino chegou anunciando que era ela ali na casa e ela foi a última pessoa a entrar na biblioteca. E o Jep, ele chega extremamente convencido de que é ela e vai contar isso pro Poirot, já que as opiniões do Poirot são muito importantes ali no meio. Mas o Poirot, ele fala, olha, eu não acho que tenha sido ela. Mas por quê? Porque olha aqui no jornal. E no jornal tinha lá escrito que a Jane, ela participou de um jantar com várias pessoas importantes e de renome e que ela ficou o tempo todo ali. Ela só se ausentou por um segundo praticamente, que é onde ela atendeu um telefonema e continuou ali no jantar até voltar para casa. Então, como, né, a possível suspeita do crime poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Então esse é o primeiro problema que nossos investigadores vão encontrar. E aí vem uma outra lista, né, de personagens que vem com vários problemas que vão cada um tentando lubrificar a gente de alguma forma com o que está acontecendo. Mas aí ocorre um segundo e um terceiro assassinato. E aí que a história vai te pegando aos poucos, né? Eu não vou falar quem foram as pessoas assassinas, já que eu posso estar dando algum spoiler aqui de quem, né? Porque a gente vai eliminando, né? Porque eles podem ser possíveis suspeitos conforme você está lendo. Mas o que eu gostaria de falar? Como eu já disse no começo do vídeo, eu particularmente gosto muito da escrita da autora. Acho que ela escreve muito bem e eu me empolgo quando eu tô lendo, né, o que ela escreve. Mas eu achei que esse livro, o Poirot, ele ficou com tantas dúvidas, com tantos questionamentos do que poderia ter acontecido, de que forma que aconteceu e quem é o verdadeiro assassino, ficou um pouco entediante, já que meio que deu a impressão de que se estava enrolando ali e não se mostrava muito as provas, as motivações. E isso foi me cansando um pouco. E eu geralmente pego os livros da Agatha Christie porque eles são dinâmicos, rápidos, você lê com facilidade. E não que esse livro fuja muito disso, mas eu acho que minha expectativa estava bem lá em cima. E, como eu disse, não é um dos meus livros favoritos da Agatha, mas é um livro muito bom, tá? A gente tem muitas voltas ali de quem pode ser ou quem não pode ser os criminosos. Dentre eles, a gente tem um sobrinho do Lorde que foi expulso de casa, a própria filha que confessa que não suportava o pai, a secretária do Lorde que, apesar de muito fiel, sabia que o Lorde era uma pessoa peculiar, o mordomo que some depois do assassinato, a própria esposa, a Jane Winson, o conde, né, o conde Merton, que ela
iria ficar noiva e se casar. A gente tem o ator Brian Martin, que trabalha ali com ela e conhecia ela. A Carlota, que fez uma amizade ali com ela logo nas primeiras páginas. A gente tem a empregada, que agora eu não vou lembrar, né? Empregada e amiga da Jane Winson. A gente já tem diversos personagens ali do longo do livro que podem ter sido os verdadeiros assassinos. E a gente só vai descobrir, obviamente, no final, né? Mas assim, gente, eu recomendo esse livro. Não recomendo como primeira leitura da Agatha, porque eu acho que existem outros livros muito melhores do que esse, mas eu recomendo muito porque é uma leitura muito gostosa, apesar de ter essas pequenas partes entediantes, assim. É um livro muito bom. Mas então eu acho que é isso, tá bom? Não esqueçam de dar uma passadinha lá no meu Instagram, @diadelivro. Lá eu sempre tô postando alguma coisa diferente do que você vê aqui no canal, então você pode ficar um pouquinho mais próximo do meu dia a dia lá. Também compartilha esse vídeo se você gostou com seus amigos, colegas, se essa história te interessou. Também eu sempre deixo o link aqui da Amazon, se você tiver interesse no livro. Compra com o meu link porque ajuda muito, tá bom? Então eu espero vê-los em breve. Um grande beijo e tchau, tchau!